Eu sou o professor Lorival. Estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje, especialmente, nós vamos falar mais uma vez de verbos, e desta vez nós vamos falar de verbos pronominais. O que são verbos pronominais? Verbos pronominais são verbos que são conjugados com o pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono. Lembrem-se vocês que em outro vídeo eu falei bastante sobre pronome oblíquo tônico. E agora nós vamos falar sobre pronomes oblíquos átonos, que acompanham os verbos pronominais. Os pronomes oblíquos átonos são u, a, us, as, mi, ti, si, nus, vos, si, li, lis. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Estes pronomes, eles são colocados antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Isso, quando acontece, a gente chama no português de colocação pronominal. É a forma como o pronome é colocado. Isso não vem ao caso agora. Em outra oportunidade, nós podemos falar sobre colocação de pronomes ou colocação pronominal. Os verbos pronominais, como a gente já viu, são aqueles que são sempre conjugados com o pronome. E os verbos pronominais, eles podem ser pronominais essenciais, que são aqueles usados apenas na forma pronominal, ou seja, são chamados assim de essenciais porque são usados somente na forma pronominal, ou seja, o verbo mais o pronome. Então, isso a gente chama de verbos pronominais essenciais. E existem os pronominais acidentais. O que são esses verbos pronominais acidentais? São verbos usados tanto na forma pronominal quanto na sua forma simples, ou seja, são verbos que podem ser utilizados sem o pronome ou com o pronome, tá certo? Então é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. O verbo pronominal, ele sempre é conjugado com o pronome. E quando isso acontece, ele é chamado de essencial. Quando existe outra possibilidade, que é você usar com o pronome ou sem o pronome, aí é o acidental. Explicar isso direito. Agora, nós vamos dar exemplos de verbos pronominais essenciais, que são aqueles, repetindo, que são usados apenas na forma pronominal. Exemplo básico disso é o verbo arrepender-se. Observe que esse verbo, ele não é usado só arrepender, é arrepender-se. O que quer dizer isso? Que ele vai ser conjugado sempre com o pronome. Então, nessa forma, que é a forma infinitiva, a gente usa o se. Por isso que a gente diz arrepender-se. Mas na hora que a gente vai conjugar, aí ele vai seguir as pessoas que conjugam os verbos, que são representadas pelos pronomes pessoais. Olha um exemplo. Eu me arrependo do que não fiz. Eu me arrependo. Vejam que o me, que é o pronome oblíquo, ele acompanha o pronome eu. Ou seja,
é primeira pessoa do singular. Eu me arrependo. Se fosse a segunda, tu, ficaria assim. Tu, ti, né? Porque a relação é tu e ti. O tu é pronome pessoal, o ti é pronome oblíquo. Pronome oblíquo, átomo. Veja que aqui, nesse caso específico, nesses dois casos específicos, né? O pronome está antes do verbo. Mas como nós já vimos, ele poderia estar em outra situação depois do verbo ou até no meio do verbo. Vamos ver outro exemplo? É quando o sujeito for nós. Olha, a relação é nós, nos. Nós, nos. Então, ó, eu, me, tu, ti, nós, nos. É assim que procede a conjugação do verbo com o pronome. Então, nós nos arrependemos. Não se pode usar de forma diferente. Nós não podemos dizer nós nos arrepende, né? Nós nos arrepende, ou nós se arrepende, como a gente ouve muito as pessoas falarem, nós se arrepende, nós se arrependemos. Não é assim, nós é nos. Então aqui a conjugação, nós nos arrependemos. Então vejam que o verbo arrepender-se, quando ele é utilizado em todas as pessoas, ele vai modificando de acordo com a pessoa. Se fosse ele se arrependeu. Se fosse vós, era vós vos arrependeste. E assim por diante. O outro verbo é o verbo queixar-se. É outro verbo pronominal, porque ele não pode ser conjugado só aqui, queixar. Tem que ter o se, que é esse se, que é o pronome, é que vai dizer que esse verbo é um verbo pronominal essencial, ou seja, é sempre usado com o verbo. Exemplo, mesma coisa, ó. Eu, me, a relação, né? Eu, me, tu, ti, nós, nos, ele, se, eles, se, vós, vos. Essa é a relação, você sempre vai conjugar dessa forma. Então, eu me queixo de dores nas costas. Outro exemplo, se eu mudar a pessoa, vai mudar tudo. Ó. Tu te queixas de dores nas costas. Veja, quando mudou para tu, ficou ti. Se fosse nós, seria o quê? Nós nos queixamos. Se fosse vós, vós vos queixais. Aqui o verbo zangar-se é outro verbo pronominal essencial, né? A gente nunca vai usar assim só o verbo sozinho aqui. Ele sempre vai precisar desse si, porque ele só é conjugado dessa forma. Eu me zanguei com toda aquela situação. Vejam a mesma relação. Eu, me. Imagine se eu fosse colocar aqui tu, como é que ficaria? Tu, te zangaste com toda aquela situação. Se fosse nós nos zangamos com toda aquela situação. E assim por diante. O verbo pronominal acidental, os exemplos de verbos pronominais acidentais, que são aqueles que podem ser conjugados com o pronome ou sem o pronome. Normalmente, eles são conjugados sem o pronome. Por isso que a gente diz que ele é um verbo pronominal acidental, porque eventualmente ele pode ser conjugado com o pronome. E aí vai haver uma pequena diferença. Vamos ver. Por exemplo, o verbo lembrar, que também pode ser conjugado ocasionalmente como lembrar-se. Então, lembrar-se é o verbo pronominal acidental, porque, na verdade, o verbo é utilizado mais assim, ó, sem o pronome. Mas ele pode ser usado com o pronome. Qual vai ser, então, a diferença? Nós vamos perceber duas diferenças, né? Primeiro é que esse verbo
lembrar aqui sem o pronome, lógico, não vai ser conjugado com o pronome. Por exemplo, eu lembrei aquele episódio. Observem que não existe o me aqui. Então, eu lembrei aquele episódio. Observe que esse verbo, nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele não se liga ao complemento através de preposição. Agora, quando ele passa a ser o verbo pronominal, aí o que vai acontecer? Esse verbo vai ser transitivo indireto, ele vai pedir a preposição de, então já vai ser conjugado com a preposição de. Eu, observe aqui, né, para pronominal, eu me lembrei daquele episódio. Então vejo que aqui na palavra daquele existe de, que é a preposição pedida aqui. Eu não posso utilizar nesse primeiro exemplo, eu lembrei daquele episódio. Eu não posso. Por quê? Porque esse verbo ele não é transitivo indireto, ele é transitivo direto. Sempre que esse verbo aqui vier sem o pronome, não se pode usar preposição. Preste bem atenção. Não se pode usar preposição. Nesse segundo caso, sim, que ele é pronominal, aí você vai ter que usar a preposição. Se você quisesse conjugar aqui nas outras pessoas, você iria dizer tu, te lembraste, ele se lembrou, nós nos lembramos e assim por diante. Então, essa relação entre o pronome pessoal aqui, ó, pronome pessoal, e o pronome oblíquo, né? Aqui é o pronome pessoal do caso reto e aqui é o pronome pessoal do caso oblíquo, átono, tá certo? Outro verbo é o verbo esquecer e o verbo esquecer-se. A mesma coisa, né? O verbo esquecer é transitivo direto e o verbo esquecer-se é transitivo indireto, pedindo a preposição de. Ele vai pedir aqui a preposição de. Olha o exemplo. Eu esqueci o doce. Vejam que o verbo aqui não tem o pronome. Então, isso aqui é o objeto direto, né? Por quê? Porque esse verbo ele é transitivo direto. Ninguém pode dizer eu esqueci do doce. Eu esqueci o doce. Agora, quando eu fizer isso, eu me esqueci do doce, porque aí ele passou a ser pronominal e, sendo pronominal, ele vai pedir a preposição de, tá certo? Então, aí tem uma diferença, né? É importante observar essa diferença para ninguém cometer esse erro, esse equívoco na linguagem, tá certo? Como eu já havia falado, né? A colocação do pronome oblíquo átono vai mostrar que esse pronome ele é colocado antes, no meio e depois do verbo. A gente chama isso de quê? De colocação pronominal. Eu não vou aprofundar isso agora, vou só mostrar para vocês como é que isso ocorre, essa posição do pronome em relação ao verbo. É claro que existem normas, regras para que você coloque o pronome. Normalmente o pronome é colocado antes, né? Quando a gente não sabe muito utilizar, então nós vamos usar o pronome sempre antes do verbo, que é para não dar problema. Mas tem os casos que obrigatoriamente o verbo, o pronome vai ter que ser usado ou no meio ou depois do verbo. Vou colocar aqui alguns exemplos. Quando o pronome é colocado antes do verbo, esse processo é chamado de próclise. Então, o que é a próclise? É quando o pronome oblíquo átono é colocado antes do verbo. Veja o exemplo. Ó. Não me sentei porque não quis. Ó. O me, que é o pronome oblíquo átono, colocado antes do verbo. Esse processo aqui de colocação do pronome a gente chama de próclise. A gente diz que o pronome está próclise
proclítico, ou seja, colocado antes do verbo. O segundo caso é quando ele é colocado depois do verbo. Depois do verbo a gente chama de ênclise. Ênclise é o processo, né, de colocação do pronome depois do verbo. Por exemplo, sentei-me porque quis. Vejam que antes do sentei não tem eu. Se tivesse eu aqui, eu, esse pronome me, ficaria melhor antes do verbo. Eu me sentei. Como não existe o eu aqui, então obrigatoriamente o me tem que ficar depois do verbo. Por quê? Porque não se pode iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Então, isso é uma regra, né? É claro que quando a gente está escrevendo, a gente usa, quando a gente tem consciência. Não, eu estou usando isso aqui porque eu quero usar dessa forma. Mas você tem consciência de que não se pode iniciar frase com pronome oblíquo átono. Eu não poderia dizer me sentei porque quis. Eu poderia dizer sim, eu me sentei, mas nunca me sentei porque a regra é clara, né? Não se inicia frase com pronome oblíquo átono. O terceiro caso é o pronome no meio do verbo. E nesse caso, a gente chama esse processo de mesóclise. Então, a mesóclise é o pronome no meio do verbo. Só há duas formas de se colocar pronomes no meio do verbo. É com os tempos pretérito, futuro do pretérito e futuro do presente, do modo indicativo. Apenas esses dois tempos, nesses dois tempos, a gente pode usar o pronome no meio do verbo. E só podemos fazer isso se não houver caso de próclise. Se houver caso de próclise, é preferível colocar a próclise. Eu vou mostrar isso para vocês. Ó, por exemplo, sentar-me-ei quando quiser. Veja, o pronome ficou colocado bem no meiozinho do verbo. A forma verbal aqui é sentarei, ó. Sentarei. Botando o pronome no meio fica sentar-me-ei. Agora, se antes desse sentar aqui tivesse eu, aí esse pronome ia sair daqui do meio e viria para cá. Eu me sentarei quando quiser. Eu me sentarei quando quiser. Ou seja, quando houver um caso de próclise, a mesóclise desaparece. Então, ela só vai aparecer aqui se a frase iniciar pelo verbo ou no futuro do presente, como é esse caso aqui, ou no futuro do pretérito, que seria sentar-me-ia. Sentar-me-ia quando quisesse. Então, seria mais ou menos isso a mesóclise. Então, a mesóclise funciona apenas quando não há casos de próclise. Se houver, a preferência é para a próclise. Olha, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui muito interessante, né? O cantor e compositor Raimundo Soldado, ele fez muito sucesso a Piauí e Maranhão, né? E até mesmo fora do Brasil, né? Ele com essa música Abraçando Você, que eu estou colocando aqui o vídeo, que depois você pode ouvir a música, né? Abraçando Você, e que eu coloquei aqui ao lado a letra. Ora, o que é que eu quis fazer com isso? Além de trazer uma música muito bem ritmada, uma música muito bem feita, eu queria falar um pouco desse assunto que a gente estava colocando, né? Não para dizer que ele escrevia errado, que ele era uma pessoa simples, né? Mas ele era um músico, né? Então ele sabia de ritmos, ele entendia de ritmo. Eu coloco que eu acho bonita a música e acho também bonita a colocação, embora ela esteja errada, né? Mas eu acho bonita porque ela se enquadra bem direitinho na música, né? Que é essa expressão bem aqui, ó, para nós dois se agarrar. Olha, você olha aqui, ó, tem a ver com o que nós estudamos há pouco, né? Para nós dois se agarrar. Qual seria o eu? Não estou
criticando aqui o compositor Raimundo Soldado, só para mostrar isso aqui, que isso aqui pode acontecer. Qualquer pessoa comete esse erro, né? Acho até bonito falar dessa forma. Mas acontece que, do ponto de vista da linguagem culta, a construção aqui ela fica errada, né? Não está errada na música, mas do ponto de vista da norma culta está. Por quê? Porque o verbo aqui, agarrar, é um verbo pronominal. Veja aqui o se, né, que está inadequadamente utilizado. Por quê? Porque o sujeito é nós. Se o sujeito é nós, não se deveria colocar se, mas deveria colocar pela relação nos. Então a frase seria assim: para nós dois nos agarrarmos. Para nós dois nos agarrarmos. Só que se o compositor fosse colocar com toda essa sabedoria toda a letra correta, não daria certo no ritmo da música. Então, por isso foi necessário usar para nós dois se agarrar. Mas do ponto de vista da norma culta, tem que ser dessa forma, para nós dois nos agarrarmos. Isso é o que a gente pode mostrar para vocês, o verbo pronominal e também um pouquinho da colocação pronominal. E ao mesmo tempo trazer uma música, né, para você ouvir, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, e ao mesmo tempo olhar aqui a letra do lado, né, e acompanhar, cantar, dançar durante essa nossa apresentação, ok? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.